Pessoal, a Confederação Nacional de Municípios publicou nota na noite de ontem para questionar o reajuste do piso salarial do magistério, homologado pelo governo federal no dia anterior. Segundo a entidade, que representa os pequenos e médios municípios do país, o impacto anual estimado é de 19 bilhões e 400 milhões de reais apenas aos cofres das prefeituras. O piso nacional dos professores subirá, melhor dizendo, para R$ 4.420,55 em 2023, um reajuste de quase 15% em relação ao piso do ano passado, que era de R$ 3.845,63. O aumento foi assinado pelo próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em portaria publicada no Diário Oficial da União. Entre os argumentos da entidade municipalista contra a medida está a regra atual de reajuste, que é baseada no valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Esse indicador, de acordo com a CNM, tem sido sempre superior ao crescimento da própria receita do Fundeb. Entre 2009 e 2023, a receita do fundo aumentou 255,9%. E o aumento do piso do magistério foi de 365,3%, observou a entidade, que recomenda às prefeituras a não aplicarem o reajuste. E daí me chama a atenção, e eu começo com o Calazans, que essa confederação ela tem em seu quadro, em sua configuração de gestão, prefeitos, né? A gente tem prefeitos nessa entidade. Entre eleição, sai eleição, tem um discurso que ele é mínimo, ele é básico de toda pessoa que tenta ocupar um cargo público, que é: vamos investir em educação, vamos investir em segurança pública e vamos investir também na área da saúde. Educação é sempre uma máxima entre todos os candidatos. Nunca vi um candidato falando, não vamos investir em educação, isso não existe. Quando chega a hora de reconhecer e remunerar um pouco melhor os professores, a gente vê falas como essa. Queria saber do Calazans, será que Maringá acompanha a Confederação Nacional de Municípios, apesar do prefeito estar na Frente Nacional de Prefeitos, né? É uma outra instituição, mas vai dar o reajuste ou não vai, Calazans? Olha, eu espero que dê o reajuste e acho com descalabro a Confederação Nacional dos Municípios fazer uma orientação dessa natureza. A gente sabe, quem trabalhou na administração precisa ser sincero e reconhecer que, de fato, existe uma dificuldade. Não estou, aliás, deixando de reconhecer a dificuldade que os prefeitos, especialmente os prefeitos das cidades menores, têm com relação à gestão dos seus recursos, que são insuficientes para atender às demandas básicas. Agora, a gente nunca vai mudar a educação se não tiver mudança substancial. Os prefeitos precisam se virar e fazer a gestão necessária para que o piso do magistério seja pago. Sabe, é necessário que seja feito, porque não existe educação desenvolvida sem que os professores sejam minimamente bem remunerados. Quanto a Maringá, a nossa expectativa é que Maringá cumpra integralmente o piso, se bem que acredito, posso estar enganado, que já deu sinais de que não cumpriria. Os benefícios concedidos em 2022 eram indícios, inclusive, de uma, digamos assim, vontade de criar esses penduricalhos nos vencimentos dos professores, de modo a não fazer o reajuste do vencimento básico, porque efetivamente o reajuste do vencimento básico ele gera um custo muito maior para o município, o reflexo em previdência, por exemplo, é muito maior, mas é muito melhor, é muito mais substancial. Esperamos que cumpra, até para que o município não sofra uma ação judicial dos professores e fique muito mais caro lá na frente. Vale ressaltar, inclusive, Calazans, que um dos argumentos de todos esses municípios é a questão da responsabilidade fiscal, né? Mas tenho certeza que temos gestores competentes o bastante para poder fazer valer isso daí. Eu queria passar para o Gilmar, porque é o seguinte:
A Prefeitura de Maringá não reconhece esse piso salarial. Isso é fato, consumado. Dito inúmeras vezes em entrevistas e também para o próprio sindicato. O chefe de gabinete, a Procuradoria Jurídica do município, não reconhece esse piso salarial. Tem todo um imbróglio jurídico que foi feito. A lei que regulamenta o piso nacional indexava esses reajustes ao antigo Fundeb, a lei foi revogada para o novo Fundeb, e daí o pessoal está fazendo, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo atual, fez esse reajuste por meio de portaria, e na lei nova que está indexada isso daí diz que teria que ser via lei, né? Deveria ser aprovado por lei, coisa que não foi feita. Então, o Gilmar, para você ter substância de números, né? Hoje, a gente tem aqui na nossa cidade o valor do professor de 40 horas, né? A remuneração dele é de R$ 3.894,15. A gente tem para o professor de 20 horas, R$ 1.976,86. Passaria para R$ 4.420 de 40 horas e R$ 2.210 o de 20 horas. O que acontece? Onde que está o grande imbróglio aqui do município? O educador, o auxiliar educacional, ele deveria, de acordo com a lei que regulamenta esse piso do magistério, ganhar de maneira proporcional às 30 horas. Ou seja, o salário que hoje deveria ser e não é de R$ 2.920, deveria passar para R$ 3.315. Queria saber de você. Você acha, primeiro, que o município vai fazer a remuneração dos professores de 20 e 40 de acordo com o que foi regulamentado por essa portaria? E 2, será que o pessoal dos educadores infantil finalmente vão conseguir a proporcionalidade desse piso ou não? Olha, eu acredito que se não tiver nenhum imbróglio jurídico, que isso aconteça, mesmo porque, se eu não estiver equivocado, Calazans, você poderia me ajudar nisso, no mínimo 25% do orçamento do município tem que ser investido em educação. Se eu não estou equivocado, até gostaria que você pudesse me responder isso, não entra a folha de pagamento dos profissionais da educação nesses 25%? Entra. Entra os 25%? Eu vou consultar isso agora. Isso aí, não tenho certeza, eu fiz uma reportagem sobre isso e, na verdade, assim, não tem a desvinculação, porque incide do mesmo jeito na responsabilidade fiscal. O que acontece é que do valor que é repassado do Fundeb, 70% é para investimento, 70% é para folha de pagamento e 30% é para mão de obra. Então, ajuda na remuneração dos professores. Eu acredito que, se não tiver nenhum imbróglio jurídico, é necessário, sim, fazer esse pagamento, até porque precisa se gastar 25% do orçamento de Maringá na educação. É um dinheiro razoável que muitas vezes como que se diz, tem que estar procurando coisas a serem feitas. O município, até, vocês comentaram esses dias aí a respeito das creches, né? No caso das escolas para as crianças, foi muito bem comentado. É algo que vai resolver, inclusive, o problema das vagas. Uma forma, tem muita gente até que questiona, por que o sindicato não questiona? Porque a educação estaria sendo terceirizada. Não é verdade, porque acaba continuando sendo pública, só que de uma forma que não extrapole a folha de pagamento do município, que é outro tipo de verba, e resolve os problemas das creches. Voltando a isso que você me perguntou, eu acredito que, se não tiver nenhum imbróglio jurídico e tiver uma boa conversação, é momento de fazer esse pagamento, sim. Se eu não estou enganado também, só para fazer a correção, acho que é 25% para a saúde e 20% para a educação. 25% para a educação e 15% para a saúde. É assim, né? Isso referente à receita corrente líquida. A dúvida do Gilmar é se a folha de pagamento da educação, que é uma folha altíssima realmente, ela conta nesses 25%. Eu estou tirando essa dúvida na legislação aqui. Até, se você me permite, Calazans, precisaria verificar isso, porque, se for desvinculado, é uma forma até de poder dar outros reajustes para outras classes, no caso do servidor público municipal.